Bom dia, irmãos. Que a graça e paz do Senhor seja com cada um. Vamos voltar a São Mateus 24, mais uma vez. São Mateus, capítulo 24, os 4 primeiros versos. Já faz alguns cultos que nós estamos aqui nesse capítulo, que é um dos mais belos e instrutivos capítulos da Bíblia. Nos dá uma visão clara das coisas, não é? São Mateus 24, do verso 1 ao verso 4. Tem algumas perguntas aqui. Como a gente pode consagrar-se, né? Consagrar a vida a Deus? Como é que a gente pode consagrar a vida a Deus? Essa pergunta feita ao irmão Brana, ele disse: leia a sua Bíblia e ore. A Bíblia te ensinará a viver uma vida humilde, mansa, amando o seu próximo. E ore para que Deus mude seu espírito, mude sua natureza. Ore para que Deus pegue a sua mente e alinhe a sua mente com a vontade dEle. Tenho certeza que se a sua mente estiver alinhada com a vontade de Deus, sua natureza mudada, você vai refletir exatamente a Jesus Cristo. Assim se tem uma vida consagrada. Quando nós queremos agir por nós, eu acho, eu penso, eu sou, está tudo errado. Amém? Depois temos uma outra pergunta. Se eu já passei por situações, está perguntando a mim, se eu já passei por situações e achou dificuldades em obedecer a Deus. A maior dificuldade que se tem para obedecer a Deus, para todos os mortais, é se entregar, é se render, é abrir mão daquilo que você é, daquilo que você gosta, daquilo que você pensa, para fazer a vontade de Deus. Esse é um desafio. Não é se eu já passei, que eu passo todos os dias. Quero saber quanto de disposição você tem para abrir mão daquilo que você é, para que Deus possa atuar na sua vida. Essa é uma grande dificuldade. Desculpe de mantê-los em pé, mas só mais um pouquinho. No Salmo 91, outra pergunta. A Bíblia fala que 1.000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas à tua esquerda, mas não serás atingido. Gostaria de saber se isto é no sentido espiritual. Obviamente, é no sentido espiritual, e Davi, na sua expressão no Salmo 91, era um homem de guerra. E a guerra dele era de arrancar a espada. E ele viu muitas vezes dentro daquela batalha, a morte, por certo, passou por perto dele, muitas vezes, e por perto dos seus companheiros, ele viu muita gente tombado na batalha. E aquelas guerras são simbólicas e elas apontam para as batalhas da nossa vida. E que em muitos momentos você vai ver que pessoas que às vezes está vivendo ou viveu a mesma circunstância, o mesmo problema que você está vivendo, tombou. E, no entanto, Deus poupou a sua vida. Deus poupou, Deus não deixou você ser derrotado naquela situação. Então, a ordem espiritual dos fatos, não é? A outra
pergunta é sobre, gostaria que o senhor explicasse sobre Apocalipse 13, verso 17, com o sentido da marca da besta para não comprar e vender. Olha, eu vou ser bem claro. 2 palavras eu vou explicar isso aqui. Na verdade, a marca da besta não é nada de ordem física, ela é de ordem espiritual. Só dando uma luz, os mormons, lá nos Estados Unidos, antes da segregação, ou no período da segregação racial, eles acreditaram por um tempo de que a marca da besta fosse a negritude, que o sinal que Deus colocou em Caim e que vai seguir por gerações até chegar lá na marca da besta era um fato dessa natureza. Eles criam que negro não tinha oportunidade. Depois eles recuaram. Os assembleanos, quando surgiu o CPF, diz que a marca da besta era o CPF, porque ninguém comprava sem CPF. Depois passou para o código de barra, cartão de crédito, e hoje agora eles falam no chip que está sendo implantado. Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. A marca da besta não é algo, nada no físico das pessoas, é algo que está no espírito. Quando a Bíblia diz testa, está dizendo da mente. Quando ela diz mão, está falando sobre uma unidade. Aquilo do cada qual com seu igual, aquela comunhão no espírito. Então, quando, na verdade, as pessoas serão marcadas com a marca da besta, elas já estão marcadas. Não é que será algo do futuro. É algo que, na verdade, já está no espírito das pessoas entranhado. Assim que o sinal de Deus é aquele selo que faz as pessoas gemerem e clamarem pelas abominações que se cometem na cidade. É o Espírito Santo. E Deus vem e dá para nós, conforme Efésios 4:30, é o Espírito Santo que é o selo até o dia da nossa redenção. Não é? E o que é o Espírito Santo? É uma emoção? É uma sensação? Não, o Espírito Santo é uma fé genuína na palavra. O que é a marca da besta? É o oposto, é a incredulidade, que está na mente e que, na verdade, une todos eles. Um duvida de uma coisa e o outro duvida de outra, mas que, na verdade, estão todos unidos dentro da mesma situação. É algo que lhe aconteceu no espírito. Na verdade, quando a Bíblia fala de um homem e do número daquele homem, está falando de uma ordem religiosa que predomina o mundo e que, por sua vez, soltou todas as abominações, porque, de alguma maneira, a condição em que a sociedade está metida, a igreja é a grande responsável por tudo. A igreja, principalmente, estou me referindo à igreja-mãe, que as outras são só colaboradoras. São as filhas que estão colaborando. Mas que quando este fato aqui específico de Apocalipse 13 estiver acontecendo, quem tem o Espírito Santo não estará aqui. Porque quando isto aqui estiver em evidência, o arrebatamento já aconteceu. Nós não veremos a marca da besta em evidência, ou seja, este período aqui do comprar e vender em evidência. Quando esta pressão estiver se aproximando, Deus tira seu povo da terra. Deus tira seu povo na terra antes que se inicie esta operação do mal. Então, o fato é, não nos preocupemos com a marca da besta, nos preocupemos em ser cheios do Espírito Santo. E isto é o que te livra disto. Amém? Vamos ler a Bíblia.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. E a tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar em nossos corações e produzir nas nossas vidas o verdadeiro resultado que o Senhor quer que produza. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Na nossa escola, no domingo passado, nós vimos claramente que quando Deus vai cumprir sua palavra, Ele coloca em linha, Ele alinha todas as escrituras que estão como que cabos soltos. A gente está olhando aqui Jesus de pé, falando aos seus discípulos quando ele, é interessante isso, quando ele próprio estava sendo tentado. As pessoas leem este fato e não vê aqui, a gente só vê a tentação de Jesus lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando o diabo foi tentar Jesus no deserto. Aqui está uma outra tentação disfarçada, e desta vez pelos seus discípulos. Talvez você nunca viu esta tentação aqui do capítulo 24. Jesus sendo tentado pelos seus discípulos a ter uma fé numa estrutura de um templo. Senhor, olha que maravilha é esta igreja. E Jesus, de maneira bem suave, talvez você nunca viu isso na sua Bíblia, mas é assim que a Bíblia vem desde o Gênesis, mostrando duas religiões. Duas religiões. E aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, não sei se você percebe que você vê aqui dois templos. Um é físico, estava ali, a estrutura restaurada por Herodes. O outro era o próprio Jesus, que era o templo de Deus. Um feito por mãos humanas, o outro gerado pelo Espírito do Senhor. Aquele templo, Jesus estava dizendo, vai cair. Este, ele disse, derrube e em 3 dias eu reedifico novamente. Ali estão duas religiões. Aquele ali era apenas a representação. Ele veio ao seu templo e ninguém conheceu. Então, quando nós olhamos no Gênesis, nós vamos ver que sempre foi assim. Se você pegar a queda do Adão, e o Adão fazendo um avental de folhas de figo, ele estava fazendo uma religião para si. Religião é cobertura. Deus disse, religião do homem não serve. Mata um animal, tira a pele do animal, porque é a religião do cordeiro. O Adão foi humilde. O Adão aceitou ser vestido por Deus, ter uma cobertura de Deus, ter a religião, ter a fé, ter a providência de Deus. Este é o capítulo 3 do livro de Gênesis. No capítulo 4,
você novamente vai ver 2 altares, um de Caim e um de Abel. É a religião do homem, da sua ideia. O Adão vestiu-se de folhas de figo. O Caim fez um altar dos frutos. Figo é um fruto, é uma árvore, a figueira. E ele aqui está no capítulo 4, seguindo a religião do homem, fazendo um altar. Assim, quer ver? Vamos tomar aqui um exemplo. Que tal se você ornamentasse um altar, fizesse sobre um altar? Eles fazem muito isso nas festas, cortam melancias, abacaxis e ornamenta mesas com frutas, fica muito bonito, não é? Quem já viu isso aqui? É muito atrativo, muito bonito. Mas que tal você chegasse aqui no outro, tivesse um cordeiro com sangue derramado, cheio de mosquito em cima, de moscas? Tinha alguma atração naquele cordeiro? Qual das 2 altares você escolheria? Qual dos 2 altares você escolheria? Um bonito, bem ornamentado, cheio de frutas, ou um cordeiro morto ali com sangue cheio de moscas em cima? No entanto, Deus mostrou, essa é a Bíblia, só existe 2 igrejas na terra, só 2, não existe mais do que 2. E cada uma delas terá que ter um atrativo, mas a religião de Deus não tem atrativo, tem uma solução. Porque a morte do cordeiro não é atrativa. O próprio Isaías, quando falou sobre o verdadeiro cordeiro de Deus, que haveria de tirar o pecado do mundo, ele disse assim: e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não tem atrativo, porque morrer, renunciar, negar, as pessoas querem uma religião, ou alguém, ou um pregador, que massageie bastante o seu ego, faça bastante massagem no ego, sabe? Boas palavras, entenda bem a condição, o momento que você está vivendo, esteja sempre ao seu lado, mas se alguém pisar no seu calo seco, contradizer aquilo que você pensa, a coisa não fica muito boa, não. Mas a religião de Deus, ela é uma contramão daquilo que o homem quer. Deus nunca fez nada para agradar o homem. Deus sempre teve um plano para ajudar o homem. Amém? E esta ajuda é uma ajuda que o homem tem que tomar a decisão, porque, na verdade, mesmo a salvação sendo um produto da graça, você vai ter que desejá-la. E você vai ter que empregar forças. Você vai ver que a Bíblia está repleta de batalhas. É até bonito quando a gente olha o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. E Paulo fala sobre a armadura de Deus ali. Tomando, pois, a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo. Por que Paulo traça aquilo? Porque, na verdade, Paulo estava preso. Passou um soldado que estava lá guarnecendo a sua cela, e ele ficou olhando para aquele soldado e viu a função de cada equipamento, de cada coisa daquilo que estava equipando. Ele disse: eu sei. Quer dizer que também nós temos uma luta. Esta é uma luta, é uma batalha espiritual. E, na verdade, nesta batalha, já está dizendo que é batalha, não é piquenique, não é festa. É alguém que Jesus disse assim: para entrar no reino do céu se emprega força, se emprega a espada. Você vai ter que estar armado, você tem que lutar. E quando a gente está num campo de batalha, não é porque um espinho entrou no seu pé ou no seu dedo. Tem gente que é assim, qualquer coisinha serve para pará-lo. Você está num campo de batalha, ferido, é gente machucado, cortado, mas vamos em frente, vamos lutar. É com dor ou sem dor, sabe? É com chuva ou sem chuva, ou é com sol. Não importa a circunstância, nós queremos chegar lá no final.
Para começar, céu não é para molenga. Viu? Para começo de conversa, vida eterna não é para gente mole. Se você quiser o exemplo, dê uma olhada no capítulo 11, Galeria dos Heróis. Você já viu algum herói deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz e o céu profundo? Não tem isso não, tem é guerra. Sabe? Não tem negócio de berço esplêndido não, o negócio aqui é batalha, é luta, sabe? É vontade de vencer, é esforço, é coragem, sabe? E Deus é assim, Deus quer que ver seu povo aqui dentro dessa disposição. E às vezes cercado de problema, mas confiados, Deus tem uma saída, Deus tem uma solução. Quem quiser chegar no reino de Deus, pode ter certeza do que eu estou dizendo. E o primeiro que você tem que matar é você mesmo. Saia do meu caminho. Quero saber de você não. Quero saber de Deus. Mas deixa eu voltar aqui então. Então, quando a gente pega aqui o Evangelho de São Mateus, a gente começa vendo esta tentação das pessoas fixarem sua fé numa igreja. Porque Jesus foi tentado, e não foi tentado só, porque são tentações que estão na Bíblia e não foram narradas e tituladas e rotuladas como tentações. Aqui está uma. Senhor, não está vendo esse tempo? E Jesus olha bem frio. E aquilo chocou os discípulos. Chocou tanto que aquilo impressionou que à noite eles procuraram Jesus em particular para Jesus explicar esse fato. Disse, não ficará pedra sobre pedra. Então está dizendo assim, ó, não tem religião feita pelo homem que não vai cair. Viu? Agora, quando a gente fala homem, a gente fala assim, o Papa, o pastor, não, tem a sua também. E às vezes você próprio cria sua religião, sua maneira, seu jeito, você acha que é assim. E aí é que está o grande problema, que também é uma tentação, porque quando você nota a resposta de Jesus aos discípulos, diz assim, acautelai-vos que ninguém, inclusive nem você mesmo, porque há tantas maneiras de ser enganado, é muito simples, são coisas demais assim. Por exemplo, às vezes você vê, aquele irmão ali fracassou, o que foi? Ele caiu, ele se deixou levar por uma mulher, quer dizer, um rabo de saia enganou ele. Outro é enganado por um cigarro, outro é enganado pelo futebol, outro é enganado pela influência da sociedade. De alguma maneira as pessoas estão sendo enganadas. E Jesus disse, acautelai-vos, que ninguém, não deixe nada influenciar sua vida. Você precisa aprender a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Amém? E você acaba entrando na contramão, mas eu tenho que atender essa situação e esta. Espera um pouquinho, ó. Opa, isso aí vem depois. Deus sempre foi e sempre deve e sempre será o primeiro lugar na vida de todo verdadeiro adorador. Amém? Então, esta era uma tentação. Você já viu outra tentação? Quando Jesus, o Cordeiro, disse que ia morrer por mim e por você, um discípulo veio a ele, era uma tentação também, disse, Senhor, tenha dó de ti mesmo, não vá a Jerusalém, não. E Jesus olhou e sabia que aquilo não era, que aquele era um engano. Pelo seu próprio discípulo, diz assim, o senhor vai lá em Jerusalém, em outras palavras, morrer por ser humano? Tem algum que presta aqui? Mas ele não olhou assim. Porque Deus sabia, desde o dia que ele colocou Adão aqui, que ser humano é isso mesmo. O material que ele usou foi terra. O troço é ruim mesmo, é podre. Deus não usou um outro material. O salmista disse isso, tu conheces como fui formado.
A estrutura é fraca demais. Mas, no entanto, Deus disse através de Paulo que Deus tomou vasos de barro. Vasos de barro, ó, essa estrutura humana, e colocou uma riqueza enorme dentro dela. Isto não é uma contramão? Qual é o homem que deposita a riqueza num vaso de barro? Se põe em cofres, blindados, e Deus bota em carne humana. Deus confia em você, em outras palavras. Deus se sente protegido e guardado dentro de vasos de barro. Sabe perfeitamente que você vai valorizar isso, ainda que o diabo venha numa forma de uma tentação e disse assim: não vale a pena não. Como é que não vale a pena? Não vale não, ele vai falhar, ele vai fracassar, ele vai fazer, ele vai te contrariar, ele vai te entristecer. E às vezes as pessoas, ontem mesmo, essa semana eu recebi um e-mail, eu falei sobre isso ontem, um irmão me mandou umas fotos de algumas coisas que não estavam corretas. Ele disse: eu sei que isto vai te decepcionar. O tempo perdido é pensar que fraqueza dos outros me decepciona. Perdeu tempo em pensar que aquilo vai me chocar, porque eu estou vendo ali, olha, um irmão da sua igreja que não está andando bem, isto vai decepcioná-lo, porque o senhor está pregando. Isso não me decepciona, isso me entristece, mas decepcionar não. Como Deus não ficou decepcionado com a falha do homem, porque desde antes da fundação do mundo ele já tinha um plano de redenção, porque ele sabia que o homem ia falhar. E eu sei que você vai falhar, e eu sei que eu vou falhar, e eu sei que nós vamos cometer falhas, mas tem uma coisa: nós vamos arrancar a espada e vamos até o final, confiados na graça e no sangue de Jesus e na misericórdia de Deus, e vamos chegar lá do outro lado como vencedores. Vamos ou não vamos? Então não me decepciona. Essas coisas não me... eu estou decepcionado. Quem se decepciona vai embora. Não, pensei que o irmão Marcos não era assim. Pensou errado. Marcos é tão igual a mim, cheio de falhas. E Deus sabia que eu e ele seria do mesmo jeito. E o diabo disse para Jesus: não vai não, Marquinhos e César não vale nada, juntando os dois é uma porqueira só. E ele sabe o que ele falou? Passa para trás de mim, Satanás. Aleluia! Aleluia! Você não vê isso como uma tentação? Não era uma tentação para dizer assim, olhar e dizer assim: é mesmo, hein? Francisco, só a graça. Às vezes a irmã Maria José vem e fala assim: o senhor não sabe, só eu. Ela brincando, às vezes fala para mim: o senhor não sabe quem é Francisco, só eu. Marlene balançou a cabeça ali, como dizendo assim: só eu sei quem é Fernando. Louvado seja Deus, mas só Deus sabe quem somos nós, não é? Então, quando a gente vê a Bíblia e olha aqui, gente, nós precisamos destruir a religião do homem. A maneira que nós arquitetamos para chegar à vida eterna não presta. Por isso a Bíblia condena qualquer interpretação do homem. Porque qualquer interpretação do homem mexe na estrutura do projeto. Não adianta, pega um projeto. Eu, quando estava para construir isso aqui, eu estava discutindo com a arquiteta sobre essas janelas aí. Aí eu disse: mas eu não posso fazer menor ou maior. Ele disse: se o senhor mexer nesse projeto, eu processo o senhor. Ela brincou comigo. Disse: eu movo um processo contra o senhor se o senhor mexer numa coisa que eu coloquei aqui, depois de ter sido tudo discutido. E esta é a maneira: se você alterar qualquer coisa da Bíblia, você está processado. Você pode ter certeza, Deus não quer que se mova nada, mas escuta aqui, deixa eu aumentar essa janela um pouquinho aqui. Tem gente que quer fazer o caminho do céu, às vezes mais largo, outros querem fazer mais estreito, um tem um pensamento mais radical, outro liberal, e a gente tem que rasgar isso fora. Tem alguém que tem coragem de dizer: Deus sabe melhor? Deus sabe melhor.
Então, começa assim. Agora vou falar mais uma vez. A religião do homem sempre foi mais atrativa. Quer ver? Quem tinha atração? Jesus ou o templo que Salomão edificou e que tinha sido restaurado por Herodes? Hã? É a mesma coisa que você está vendo lá. Então, se você começar desde o início da Bíblia, você vai ver que a religião sempre foram duas. Aqueles que descenderam, olha, de Caim, fizeram seu altar, tinha sua religião. Aqueles que descenderam de Adão. Aí vem o dilúvio, você passa pela arca, daqui um pouco vai para o Sinar. Aí o que eles vão fazer lá no Sinar? Vão fazer uma cidade. Lembra que Caim foi o fundador da primeira cidade. E naquela cidade iam fazer uma torre. Daqui um pouquinho, na construção da torre, começou a se desentender e não podiam mais entender um ao outro. Falavam e não compreendiam. Mas aí, por que se tornaram nações? Porque havia um ou dois ou três que entendiam o que o outro falava. Então para cá. Aí um ou dois ou três entendiam ali, vamos para lá. E daqui um pouquinho, cada um se dispersou pelo vale. E aí você vê, mas aí o objetivo inicial, aonde houve a confusão, era uma só. Então ali estava uma religião. Qual era o objetivo da torre? Não era fugir da ira de Deus? Se Deus for destruir o mundo com dilúvio, nós subimos nesta torre aqui e estamos livres da água. Nunca mais vamos ser mortos. Quer dizer, vamos fugir da ira de Deus. Esta é a religião do homem. Só tem uma coisa. A religião do homem se dividiu, não entende a linguagem um do outro, se dispersou. O filho de Noé, chamado Sem, também desceu para um lado. E dali teve a verdadeira fé, a fé de Abraão. Deus chamou Abraão. Ali estão aqueles que estão subdivididos e ali está aquele que guarda a fé de Abraão. Só existem duas religiões no mundo. Só duas. Não há mais do que duas. Sempre foi e sempre será assim. Agora, caminhamos aqui com a Bíblia Sagrada. Então, a primeira indução e tentação foi tentar levar o próprio Deus a se curvar àquilo que o homem faz. Isto não vale nada. Isto não vale nada. Eu gosto muito disso. O irmão Brana disse assim, olha, nenhum momento eu trago uma mensagem para que as pessoas me sigam. De maneira nenhuma. Disse, há um propósito, é que você tenha um verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é algo imaginário. Jesus Cristo é sua palavra. Ele era o verbo, a palavra, que estava em forma humana, materializado. Então não adianta, é a palavra, é a palavra. Isto é o relacionamento de Deus com o homem, é Deus em sua palavra. Não há outra coisa. A palavra não mudou, a palavra não modernizou, a palavra não tomou outro rumo. A palavra permanece sendo a palavra, e vou dizer, é a arma mais poderosa, foi a arma pela qual Jesus, a própria palavra em carne humana, derrotou a Satanás. Ele usou aquilo que ele era, a palavra, para derrotar o diabo. E você nunca derrotará Satanás fora da palavra de Deus. Amém? Amém? Bom, então passou o primeiro momento, Jesus falou aquilo para chocar os discípulos. E aí, aquela noite, eles vieram e disseram, então quando será que este templo vai cair? Qual será o período? Qual será a época que esta casa vai cair? Eu quero perguntar para você aqui hoje de manhã, trazendo isso para os nossos dias. Quando será o tempo em que a religião do homem desaparecerá? Você vai ver que nunca, na história, nunca, jamais, com toda a boa intenção, daquilo que o templo representa, daquilo que o templo representou para os judeus, o dia que ele caiu debaixo da profecia de Cristo de São Mateus capítulo 24, nunca mais ele levantou.
nunca mais. Veja só, o templo foi construído por Salomão, foi danificado, deteriorado, Ezequias foi lá e restaurou, depois foi destruído por Nabucodonosor, Esdras e Neemias reconstruíram, depois vieram os gregos e profanaram, daqui um pouco Herodes restaurou, mas e depois que Tito entrou? Hein, irmão Marcos, quando foi que ele foi levantado? Nunca mais. Quando a religião do homem cair, caiu. Acabou. Quando serão? Olha, então você vai ver que Jesus veio e traçou um acontecimento para a destruição da religião do homem, e eu estou afirmando, estou mostrando e chamando a atenção das pessoas para ver, é exatamente isso, é que para cair o templo houve 3 coisas que tinham que se alinhar. Primeiro, a profecia. Segundo, a condição do povo. E dentro da profecia, Deus iria usar o sistema político do mundo naquela época. É o que as pessoas pegam a história e lê a história. Qualquer um sabe contar isso. É só pegar a história geral. Olha, lá em Roma tinha um homem. Eu preguei isso essa semana na televisão, disse lá, tinha um homem chamado Nero. Ele era um louco. Ele chegou ao poder porque sua mãe, que tinha tido ele com outro homem, matou o imperador para levar o seu filho para o trono. A influência da sua mãe era tão grande que o próprio Nero disse, minha mãe vai tomar o trono meu também. Aí mandou matar a mãe, arrastou a mãe num cavalo e mandou arrastar no meio da cidade. Matou a mãe, para ficar sozinho no trono. Daqui um pouco incendiou a cidade. Qual foi a posição? Quando ele incendiou Roma, ele jogou a culpa nos cristãos. E você vê que qualquer coisa que está acontecendo no mundo hoje, a culpa só cai na gente. Aqueles povo é um atrasado. Aquele é passado de moda. Olha, uma mulher está andando pelada hoje, ela não sabe por que está andando pelada, mas ela, ao invés de reconhecer que está pelada, ela diz, aquilo é uma boba vestindo vestido comprido. Ela só joga a culpa para cá. Aí se você não é sem vergonha igual as pessoas do mundo, ele joga, mas aquilo é um passado de moda, aquilo é um trouxa, aquilo é um besta, seguidor de uma religião. Aquilo é um fanático. Do mesmo jeito que o fogo foi levantado por um louco, porque na verdade o profeta pregou, e não sabeis, quer dizer, o mundo está doido e não sabe. Porque é loucura um homem abrir a televisão para a casa dele para botar uma pornografia, uma sujeira, uma imundícia daquela, no entanto está tudo bonito para a sociedade. Não é só o mundo, estou falando do mundo chamado cristão. Então as coisas se alinham, a religião do homem para cair, tinha que chegar exatamente à condição do templo para cair. Qual foi a condição? A condição foi, quando Jesus estava profetizando isto, o templo era um lugar sagrado ou profano? Não, profano. Profanado. Tinha sido profanado. Jesus disse, transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões e de salteadores. Aquilo não era mais um lugar sagrado. Se fosse sagrado, eles tinham reconhecido que o verdadeiro dono do templo tinha chegado. O verdadeiro templo estava ali, mas eles nunca reconheceram. O sacerdócio era despótico, era um sacerdócio apostatado. O povo que seguia aquele sacerdócio estavam apostatados. E então Deus precisava de pegar a condição do povo, a condição do sacerdócio, e aí vinha a política. E a política, deixa eu falar bem baixinho porque eu estou na internet. A política tem que estar na mão de loucos. Ou não é assim nos nossos dias hoje? Todo mundo que está lá tem nada com política não, mas como é que pode, rapaz? O povo parece que não vê, não enxerga, não entende. Quem é que chegou no poder? Aí você olha, pega de um lado para o outro no mundo.
de um lado para o outro no mundo. Aí você fala assim, mas isso aqui é a grandeza, né? Aí põe no Brasil uma ex-guerrilheira para tomar conta do povo. Na Argentina, pega lá para você ver a beleza. Na Venezuela, pega um motorista de ônibus. Meu amigo, o povo está preparado para quê? E cada dia estoura um escândalo maior. Qual é o grau de preparação que esses líderes, esses dirigentes têm para sustentar o mundo? A verdade é esta: onde estão os valores da humanidade? Vamos seguir. Então Jesus traçou, deu uma coordenada de como era a condição para o tempo cair. Aí terminou tudo num grande suicídio, Nero suicidou, e aí as coisas começaram a tomar lugar. O certo é que no ano 71, o general Tito foi lá e destruiu o templo. Se eu for contar a história aqui, mas foi lá e destruiu. De lá para cá nunca se levantou. E o dia que se ouvir a voz, porque este é o mistério, de onde começou? Começou lá no Vale do Sinar. Começou Babel, daqui um pouco abaixo Babilônia. Aí você vai entrar. O dia que se ouvir a voz, caiu a grande Babilônia. Se levanta quando? Mas não haverá um sistema, de alguma maneira, no mundo, politicamente, que estará dominando a terra. Então aí você chega em Apocalipse, que é uma coisa extraordinária você pega Apocalipse 13, ali tem duas bestas. Uma é um poder religioso, mas a outra é um poder civil. Então precisa-se de uma política para se entranhar na religião e dar força para a primeira besta exercer o seu papel. Mas caminharão assim, e eu gosto disso porque o profeta, quando pregou, ele pregou por duas vezes a mensagem, a marca da besta. Uma em 1951, em 1954 e outra em 1961. Em ambas as ocasiões ele chegou a dizer assim, não foi? Assim pensa William Branham, ele disse, assim diz o Senhor. Não era mais a questão de eu acho que vai ser assim. Assim diz o Senhor, um dia o comunismo comerá a carne desta prostituta. Vamos seguir aqui. Então, a gente entende, olha, desde 71, que o templo não se levantou mais. Jesus disse que ia cair e caiu. Caiu exatamente como está na profecia. Quando você, olha, Jesus falou, quando você ver, está em Mateus 24, quando você ver falar que a abominação chegou no lugar santo, quem lê, atenda. Chegou, aí você para imaginar. Então, se foi assim que caiu lá, você vai ver o sistema babilônico já dando sinais de ruir, porque a abominação chegou no lugar que deveria ser santo. O sacerdócio está profanado, o povo está enganado e a política está na mão de loucos. Qual é o equilíbrio? Respeito, gente, eu estou falando isso, tenho nada contra pessoas. Estou falando sobre uma coisa que a Bíblia é clara. Mas qual é a condição, da sanidade mental, do equilíbrio dos governantes? Aí um comenta, aquele lá é cheirador de pó. O outro, porque falou mal do filho, arranca o revólver, dá um tiro na boca do inimigo. Esses são os governos.
O outro foi preso porque está roubando. O outro, é assim, a situação é esta. O outro do país mais poderoso do mundo quebra todas as leis e começa a investigar a vida dos outros, particularmente como estamos vendo os escândalos aí do mundo hoje. Você está vendo que tudo isso são pessoas desequilibradas, parece que é a fome do poder, sabe? E aí então para a religião chega um que diz assim, não, aquele ali comprou a emissora de televisão porque foi buscar dinheiro do narcotráfico lá na Colômbia, e eu provo isso. E dá em nada. Bom, tudo assim. Tudo nessa situação. Mas o fato é, não se levanta. Podem escrever, podem prestar atenção, este é o fato. Você vê nascer um sistema aqui, para a falsa religião, você vê nascer um sistema aqui e daqui um pouquinho ele se corrompe. Volte atrás para ver quando é que ele vai ser restaurado. Quando é que ele vai mudar? Nunca. Olha, se você pegar, não há como voltar atrás. Não há como a Igreja Católica ser restaurada, os luteranos não vão ser restaurados, os batistas não vão ser restaurados, os pentecostais não serão restaurados, nenhuma religião do mundo se restaurará quando deu sinal de falência. Acabou, vai de mal a pior cada dia vão caminhando para pior. Mas aí você para um pouquinho e diz, isso está acontecendo aqui, mas cadê a verdadeira? A verdadeira precisa estar dentro de você. E isto não é eu sou, isto não é conversa. A verdadeira vai mostrar os frutos, porque Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Cristianismo não é porque você é membro do tabernáculo. Eu quero falar isso assim, ó. Isto não vale absolutamente nada. Nada. Não, porque eu congrego com o pastor César, não vale nada. Eu quero saber o quanto esta palavra está viva dentro de você. O que isto fez na sua vida? Que resultado está dando? Amém? Esta é assim. Com este acontecimento da queda do templo, veio a diáspora, Israel foi esparramado para todas as nações do mundo. Todos os lugares do mundo, os judeus foram perseguidos de nação em nação. Ninguém nunca foi com cara de judeu. Porque o bichinho não é gente boa, não, é trambiqueiro. Se ele puder roubar o ouro do dente do vizinho, ele rouba. É ligeiro no negócio. Sabe fazer negócio, se tornam ricos, porque são espertos. Chegaram nos Estados Unidos sem nada, são donos da maior fortuna americana. São donos das bolsas de valores do mundo. E de vez em quando uma quebra, você vai atrás da origem, é judeu. E eles não têm pena deles mesmo. Você quer ver uma coisa? Há alguns anos atrás encontraram uma descoberta preciosíssima dos escritos do profeta Isaías em Corã. Um pastor achou lá um pote com as vasilhas lá, dentro daquela vasilha, um livro de pergaminhos, todo velho, arrebentado. Ora, mas não faltou aquele que quisesse restaurar. E quem foi? Dos poderosos grupos judeus do mundo, disse, não, eu quero restaurar. Levou para Jerusalém, restaurou todo o pergaminho, tudo perfeito para provar a autenticidade do livro. E, mas estava que beleza, quando estava pronto, disse, agora vamos levar de volta para Jerusalém. Ele disse, 250 milhões de dólares. Passa o dinheiro para cá primeiro. Esse é judeu. É assim que eles são. E quando Hitler, e quando os povos das nações da Europa se revoltaram para matar os judeus, fizeram por esta razão, porque aonde eles chegam, eles ficam ricos. Eles vão trabalhar para isso mesmo. E
eu vou dizer para você. Então, você vê que eles por um longo tempo peregrinaram daqui para ali até mexer com o sentimento, mas Deus tinha que ter um sistema político no mundo para recambiar Israel de volta para estar lá. Por que Israel voltou? Vou perguntar para você. Você acha que os árabes queriam os judeus lá na Palestina? Querem? De jeito nenhum. Você acha que as nações que fizeram aquilo para mandar Israel de volta para lá é porque Israel mereceu? Não, é porque Deus estava por trás do assunto. Agora você diz, por que Deus estava por trás do assunto? Por uma razão. Porque Jesus aqui disse, o dia que você ver a figueira brotar, levante a sua cabeça, porque a sua redenção está se aproximando. Então, quando você ver Israel se tornar uma nação e a sua bandeira tremular, você sabe que a hora chegou. Escuta, Israel é o relógio do mundo. Israel é o relógio do mundo. Quer saber o dia que nós estamos vivendo? No tempo de Deus, a hora profética, você tem que olhar para os judeus. E eles voltaram. E voltaram por quê? Voltaram porque forças nacionais o colocaram de volta na Palestina, movido pelo poder sobrenatural de Deus, porque a segunda fase da profecia teria que se cumprir. Que sinal haverá da tua vinda? Qual é o sinal da vinda de Cristo? Do tempo cair a gente já sabe. Mas o sinal da vinda de Cristo. Todos nós conhecemos a Bíblia e sabemos, Cristo vem 3 vezes. Quantas vezes ele vem? 3 vezes. A primeira vez ele veio morrer e o diabo disse assim, não vale a pena não. E ele disse, vale. Vale porque essa é uma das coisas mais bonitas, mais emocionantes da Bíblia, é São João capítulo 17. É Jesus estando, se aproximando da hora de morrer. O cordeiro que foi morto lá no Éden, o cordeiro que foi morto na eternidade na mente de Deus, o cordeiro de Deus. Olha, que aqueles milhares de cordeiros morreram simbolizando a ele, o cordeiro. Porque que coisa bonita é quando você olha a Bíblia assim. Escuta, Deus deu um filho para Abraão. Aquele era chamado filho da promessa. Será que Isaac era o filho prometido ou era a sombra do filho prometido? Isaac morreu? Não, Isaac perguntou, cadê o cordeiro? A religião de Deus é o cordeiro, cadê ele? Deus vai prover cordeiro, e o cordeiro é que morreu como figura, porque o dia que o cordeiro veio, ele teve que nascer numa manjedoura, e não na estalagem, porque o cordeiro não nasce em estalagem, ele nasceu na manjedoura, e aí daqui um pouquinho era a hora dele ir. Quando ele viu que a hora estava aproximando, a tentação veio, primeiro pela religião do homem, ele disse, isso já foi vencida no Éden. Depois veio e disse, não vai não, porque o povo não merece não. Ele disse, fica para trás de mim, Satanás. E por que Jesus em São João 17, levanta os olhos e disse, Pai, glorifica-me com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Hein? Que oração era essa? O povo está perguntando, mas o que é? Que glória que tinha lá? Não tinha nada. Não tinha anjo. Não tinha nada, absolutamente nada. Que glória é essa que o filho tinha junto com o pai? Que festa foi? Que alegria foi esta? Que é isso? Olha a Bíblia como ela é. Como é que isso está Jesus orando? Mas no plano da redenção, na mente eterna do Deus eterno, que estava por criar uma família, e ele sabia que o diabo lhe diria que você não valia a pena e que não compensava, mas ele tinha alegria em te criar, em ser teu pai, em ser teu Deus, em ser teu salvador, em ser teu ajudador, em ser tua bandeira, em ser tua força, em ser tua alegria, em ser teu companheiro de cada dia. Ele estava lá e agora chegava a hora do plano se realizar. Ele disse, ei, eu quero aquela glória, a glória de que eu vi, ei, o homem sendo restaurado, chegou o momento.
Aí você para aqui um pouquinho e diz: mas Cristo morreu, e qual de nós merecemos? Nenhum. Mas e quando Ele chegar e abrir as portas e os braços e dizer: não chores mais, tudo acabou. Vinde para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, e te dar boas-vindas. Você diz assim, ó: eita, mas você me deu trabalho demais, pode passar. Nada, é a alegria, é a glória dele. Então ele estava falando: olha, aquela glória que tive quando havia um espírito e um plano da encarnação deste espírito tornando o homem, e ele viu a alegria que aquilo trouxe ao coração de Deus. Disse: chegou a hora agora de me dar aquela glória. E aí eu quero dizer para você, ele estava para enfrentar a maior batalha jamais pelejada. Ele estaria cara a cara com o diabo. Ele não correu da batalha. Ele disse: então chegou o momento. E aí disse: glorifica o teu filho, porque eu te glorifiquei agora na terra. Vamos para frente. E isso é o momento que nós estamos vivendo. Por isso eu estou dizendo que não existe negócio de covardia, sabe? De gente mole. Ei, com dor ou sem dor, levante, pegue a sua espada. Cristo não carregou a cruz, foi chupando balinha, nem mascando chiclete, nem contando piada, nem dando sorrisos. Eram dores. E se você sente dor, levante a cabeça, porque pela glória que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Agora tem um monte de cristão que não pode passar por problema nenhum, não pode sofrer uma dor nenhuma, que está caído. Espera aí um pouquinho, você não tem nenhuma coisa pelo futuro te esperando? Pela dor que lhe estava proposto, pela glória, pela alegria, pelo prazer que lhe estava proposto, suportou a cruz. E Paulo olhou, depois de apanhar, preso dentro de uma cadeia, despojado de seus amigos, ele disse: o que é, rapaz? As presentes tribulações deste século não podem ser comparadas com a glória que em nós há de se revelar. Deixa de ser mole. Pega a espada, Deus está com você. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e você segue dizendo: cadê o próximo? O que vai ser amanhã, eu não sei, mas o Deus que estava comigo hoje estará comigo amanhã. O mundo vive no suspense. Quem vai ser o próximo presidente? E o que me interessa? Hein? Qual vai ser o próximo presidente da América? Qual vai ser o próximo presidente do Brasil? O que eu tenho com isso? O que isso muda na minha vida? É presidente que me deu pão? É o presidente que me deu vida? É o presidente que cuida de mim? Não, então não tenho nada com ele. Deixa os mortos sepultarem seus mortos para lá. Pode fazer, suje mais, seja mais louco, faça todo tipo de loucura. Assine, olha, mude decretos, passe por cima da Bíblia, diga que não vale nada, faça o que vocês quiserem fazer, cambada de loucos. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza: há um Deus que numa hora dessa vai cumprir sua palavra, vai fazer a roda profética mover e pegar um povo desta terra que foi fiel e guardá-los na casa do Pai, para que possa acontecer na terra aquilo que está proposto. Amém. Amém. Que sinal haverá da tua vida? Aqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Eu gosto muito de Deus, viu, gente? Eu gosto muito de Deus, viu? Eu gosto muito de ver a sabedoria que Ele tem, sabe? Aí Ele pega, porque São Mateus 24 é uma salada de fruta. Ele começa assim, ele começa falando da destruição do templo, daqui um pouquinho ele estabelece o curso da história,
dos problemas que acontecerão no mundo. Daqui um pouquinho ele vem, sabe, e fala sobre tirar seu povo da terra, o dia e a hora que ninguém sabe. Daqui um pouquinho ele vem e entra para a grande tribulação, e as pessoas querem seguir o sinal. Peraí um pouquinho, vou seguir o sinal aqui. Esse é o Apocalipse. Quando o profeta pregou a revelação do 7º selo, ele disse, está no capítulo 24 de São Mateus. E os 7 selos não são todos para o período em que a noiva de Cristo está aqui. O 1º, o 3º e o 4º selo, a noiva de Cristo está aqui. O 5º selo seriam os judeus mortos por Hitler e Stalin, pelos ditadores. Prenúncio da volta dos judeus, o 6º selo, olha aqui. E acontecerá que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, hein? As estrelas cairão do céu. E as pessoas estão pensando que isto é sinal da volta de Jesus. Esse é o princípio das dores. Isto é grande tribulação. Isto é 6º selo do Apocalipse. Isto é interrupção da natureza. Isto é a natureza sofrendo a interrupção feita pelos 2 profetas de Apocalipse capítulo 11. Mas qual o sinal da tua vinda? Aí então ele retorna lá nos dias de Noé. Aí sim. Como foi nos dias de Noé. Ele joga para lá e joga para cá, que é para homem nenhum acertar. Vou parar aqui mais ou menos, dizer mais uma vez. Eita, rapaz, qualquer historiador escreve uma história para todo mundo entender. Qualquer geógrafo, ou sei lá, escreve livro de geografia para que todo mundo entenda. Qualquer cientista faz detalhado para todo mundo seguir passo a passo. Deus embola tudo assim, ó, e faz um quebra-cabeça. E diz, vamos, filhos dos homens, revolvam e agora acerte o caminho de volta para a eternidade. Trace aí, crie sua religião. E aí um interpreta de cá, outro interpreta de cá. Vá, dê seus pulos, dê seu jeito, que eu quero ver onde você vai bater com a sua cabeça cheia de minhoca. E aí você aprende a entrar na linha de Deus. Qual foi a linha de Deus? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Foi assim, é assim, está estabelecido. Ache bom ou ruim quem quiser, mas esta é a maneira. Ninguém nunca encontrará a ponta da meada. Bora? É assim, ó. É desse jeito. Aí, opa. Então, quando você pega, aí a Bíblia tem uma outra visão, um outro significado. Israel tem que voltar para a Palestina, um sinal. Pegue os judeus e diga, o que você tem para dizer? Ele disse, o livro de Ruth é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Histórias. Tinha uma família que vivia em Belém. Por que foi Belém? Houve uma seca em Belém. Saíram de Belém. Por que saíram de Belém? Essas são coisas que as pessoas não podem parar para ver. Porque aquilo ali, e o que está Jesus registrando em São Mateus 24 e o Apocalipse, são os mesmos fatos relatados diferentes. Porque o pão teria que vir para a casa do pão. Belém quer dizer a casa do pão de Deus. Por que Belém? Porque o pão do céu teria que nascer em Belém. Amém. Ali era a casa do pão de Deus. Foi aceito? Não. Deixaram Belém. Estou falando, deixaram a Cristo. Consequência.
o que fizeram a rejeitar a Cristo? Que o sangue deste justo caia sobre nós e nossos filhos, disseram à sociedade. Os judeus gritaram, o sacerdote seja crucificado. A política pegou a água e lavou as mãos. O Pilatos. É assim, a política lava as mãos, o sacerdócio crucifica e o povo recebe o castigo que caia sobre nós e nossos filhos. Quando rejeitaram o pão de Deus, saíram de Belém, a seca veio. Foi tão desgraçado que eles comeram o que tinham para comer, comeram casca de árvore, comeram carne de cavalo e depois cozinhavam o filho de um hoje, no outro dia cozinhavam o filho do vizinho. Aí você pega a narrativa do livro de Ruth. O Israel, o marido de Ruth, o marido de Noemi, juntamente com seus filhos, deixando a casa do pão. Para quê? Por rejeitarem o pão, morreram. Vão para Moabe para morrerem. Morte, morreu. Ficou só a velha. E os filhos casaram. Uma nora, outra nora. 2 filhos morreram. Chegou a hora que ela olhou de volta e soube que lá na casa do pão de Deus, Deus havia visitado seu povo. Vamos voltar para casa. Israel voltou para a Palestina. Deus visitou seu povo. Mas agora começa o período de regresso. Aí você vê. Aí vem 3. Mas o quadro não é para 3, é para 2. A profecia não coloca aqui um terceiro grupo, é só 2. Então vem a velha mãe, os velhos judeus ortodoxos, estão lá. Esses são os verdadeiros judeus. Eu disse isso lá em Jerusalém, lá no monte. Eu disse, sabe por que Deus está preservando esta nação aqui? Não é por causa dos judeus lá da Wall Street, não. Não são por causa dos comerciantes, não são por causa de um monte de efeminados que estão nas ruas de Jerusalém, de Tel Aviv e de toda aquela cidade, que se dizem judeus e não são. Mas é por causa de uns que estão lá no muro, assim, 24 horas. E a pressão é grande agora, porque as mulheres nunca quiseram nada, mas é direito das mulheres. A Bíblia não pode falhar. Nunca as mulheres entraram no templo para adoração. Nunca elas tiveram direito de chegar lá onde os homens oram. Mas não, nós não queremos lá. Chega lá na Israel, está lá, gente. Existe uma divisão lá, uma cerca lá. Assim, irmão Marcos está aqui, irmã Janine já foi lá, Janete. Tem uma cerca lá. Esse é o lado feminino, do lado direito de quem está chegando, para as mulheres orar. Mas não quer não, nós queremos orar, é lá onde os homens oram. É nosso direito. E estão lá fazendo greve no muro da lamentação lá, para gritarem, para terem direito lá. E está a confusão formada. Mas tudo isso é Bíblia. Se não fosse assim, estava tudo errado. Mas vamos voltar lá. Aí lá vem, vamos voltar, porque Deus visitou, trouxe seu povo, vamos voltar. Vai voltar? Qual foi? 1948. Aqui. Aqui. Em 71 houve a diáspora. Em 1917 a 1902, o Tratado de Balfour. Em 2/11/17, Israel é decidido que Israel tem direito a ter um lar. Depois, em 1922 a 1948, o governo britânico administrou Jerusalém. De 1948 a 67, Ben-Gurion, depois de declarar o Estado judeu, assumiu. Mas depois, eles próprios abriram mão. E Jerusalém, para cumprimento da Bíblia,
ainda é uma cidade pisada por gentios. Não está sob o domínio de Israel, porque Jesus disse que Jerusalém seria dominada pelos gentios até que a plenitude dos gentios entrasse. Até que o tempo dos gentios se completasse. Tem que estar lá, do jeito que está. Não adianta, não se move. A sede dos judeus, a vontade dos judeus é ver a mesquita que está construída lá no lugar onde Salomão construiu um templo islâmico, lá, adoradores de Maomé, lá de seguidores de Maomé, adoradores de Alá, que está lá no lugar que era o templo de Salomão, está construído um paganismo lá. Eles morrem de desejo de explodir aquilo para poder reconstruir o templo. Nunca. A Noemi tem 2 noras. Escuta só. Vamos, eu vou voltar. Não, nós vamos com a senhora. Não, você não vai comigo não, porque eu não tenho mais filho. O que vocês querem? Aí uma dá um beijo na sogra e volta. Este é o cristianismo apóstata. Beijaram a Cristo e se foram. Não dá mais. Mas a outra disse: teu Deus vai ser meu Deus. Teu povo será meu povo. Onde você dormir, eu durmo. É assim. E aí volta. Voltaram quem? Voltou uma judia e voltou uma gentia. Esta é a Bíblia. Deus tem um compromisso com os judeus. O capítulo 11 do livro de Apocalipse, Deus tem 2 testemunhas para chamar os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Está estabelecido, representado na velha Noemi. Amém. Mas, e a gentia que voltou? Quando foi que ela voltou? Aí é que está a beleza do quadro. Irmão Brana, aquele velho camponês, sem entender a vida, o ministério, as coisas que estavam acontecendo com ele, por que aquelas visões, por que aqueles fatos estavam tomando lugar na vida dele, ninguém entendia. Ele chega em casa do trabalho, quando vai entrando na porta de casa, a presença do sobrenatural o jogou de costa, e ele se levantou e disse para a mulher: olha, eu vou para a minha caverna, e eu vou buscar a Deus, para que Deus me diga por que eu tenho uma vida desta natureza. Se eu não voltar, diga para a companhia colocar outro no meu lugar, porque eu não volto mais a viver desse jeito. Ele era apenas um ministro batista de uma igrejinha lá no interior dos Estados Unidos. Ele não estava buscando fama, ele não estava buscando ministério, ele não estava buscando ser alguém, e daqui um pouquinho ele vai para a sua caverna. Quando depois de ter orado o dia todo e a noite toda, 2 da manhã ele vê uma luz descendo no solo, e ele olhou para a luz e viu os passos de um homem caminhando, e ele disse, assustado, isso não é a palavra, imagine você no meio do mato, diante de um quadro, era a presença do sobrenatural. Ele disse, eu nunca tinha visto a ele antes, era a primeira vez que eu o vi pessoalmente. Quando eu olhei, ele disse, não temas. Ao ouvir a voz, ele disse, eu soube que era a mesma voz que sempre falava comigo desde criança, mas era a primeira vez que eu o vi em pessoa humana. Ele disse, tu tens sido enviado para que vá ao redor do mundo e ministre um dom. Você levará o evangelho a reis, monarcas e demais. E ele disse, como? Eu sou um homem pobre, um pastorzinho de uma igreja aqui, um homem não tinha roupa para vestir, trabalhava para poder sobreviver, porque o povo não dava conta de levar, de pagar as suas despesas. Sua primeira campanha, o paletó estava rasgado, ele tomou um paletó emprestado, e ficava com a mão tampando o rasgão do paletó, porque ele tinha vergonha do povo ver a condição dele. Como? O anjo disse, você não se preocupe, eu vou estar com você.
2 sinais te serão dados, como foi dado ao profeta Moisés. Um para você conhecer as enfermidades e outro para conhecer o segredo dos corações. Isso foi o que aconteceu. E ele disse, naquela mesma noite, 7 de maio de 1946. 7 de maio de 1946. Ele disse, naquela mesma noite, 2 coisas estavam acontecendo. Diante de Deus, Deus estava devolvendo a terra para Israel. O decreto político vai ser assinado em 48. Qual foi a data exata de 48? E foi assinado lá? Eu tinha isso anotado, não sei aonde botei. Agosto de 48. 7 de maio de 46, ele disse, 2 coisas distintas aconteceram ali. A Ruth e a Noemi. A Noemi volta para a sua terra. E a Ruth, a noiva gentia, volta para a palavra. Deus enviando o seu profeta para trazer o povo de volta para a palavra. Deus enviando os judeus de volta para a Palestina. A figueira brota. E quando ela brotar, saiba que a sua redenção está próxima. Amém? Então nós estamos olhando aqui sinais da sua vinda. E ele então, quando está falando sobre isso, depois de falar sobre um fato e outro solto aqui, ele para e disse, voltem para os dias de Noé. Aí você corre na sua Bíblia para Gênesis 6, chega lá e disse, por se multiplicar o povo sobre a terra, multiplicou-se a iniquidade. Opa! Coisa lá aconteceu lá. E Jesus está dizendo que é a mesma coisa. E aí você pega a história. Em 5.900 e tantos anos da humanidade na Terra, a população era 1 bilhão de pessoas. Do ano 1898 a 2013, multiplicou-se por 7. Em menos de 200 anos, cresceu 6 bilhões. Porque a Bíblia, Jesus tinha dito para mim e para você, como foi nos dias de Noé, dia da multiplicação do homem sobre a terra. Isto não é por acaso, isto são sinais da vinda do Senhor. Multiplicou-se também a iniquidade. Aí vem a imoralidade, a baixeza, semelhante aos dias de Noé. Com a multiplicação da maldade veio a beleza feminina, que aí arrastou os filhos de Deus a nem mais ter casamento. Entraram as mulheres e tiveram sexo com ela. Ninguém se casa mais hoje. Ó, conta no dedo assim, ó. Assim, ó. No dedinho assim, ó. Pode contar, não precisa nem passar para o outro, não. Só assim, ó. Esse aqui casou virgem e essa aqui casou virgem. E esta aqui casou virgem. Não precisa nem passar para os outros, não, que não dá tempo, não. Casou, está vendo o casamento ali? Que casamento? Vai sair para a lua de mel, vai sair para um saco furado. Não tem mais nada. Esta é a Bíblia. O que aconteceu? A Bíblia está dizendo dos sinais da vinda dele. E se você nota, por que foi que Deus destruiu o mundo? Por aumentar a iniquidade? Porque os filhos dos homens, as filhas dos homens eram formosas? Porque é a época da beleza, da preocupação com a aparência? Eu acho que até
ser bonito, ser bela, estar bem vestido, tudo faz parte da vida normal. Eu acho, até estava comentando ontem, dentro do carro de manhã, vindo para aqui para a oração de manhã ontem, uma questão natural de como você vê pessoas que às vezes se vestem bem, são naturais. Ela teve oportunidade, ela teve dinheiro para comprar aquela roupa, vestiu, mas para ela é uma coisa natural, é uma roupa. Mas você quer ver feio, horrível, é gente botar uma roupa e querer sair para todo mundo ver. Você está vendo que aquilo ali está fedendo a ranço de pobre, de gente sem estrutura, nem para vestir. E aí você vê a beleza. Eu acho que você tem a beleza, a forma de arrumar seu cabelo, para você se ver bela, tudo bem, não tenho nada contra. Você se vestiu, você arrumou-se para se ver bela para quem? Para seu marido? Ótimo, esplêndido. Para mostrar roupa para alguém, está errado. Para mostrar cabelo para alguém, está errado. Para passar um perfume para os outros, chegar, você está cheirosa, você deve se sentir bem. Não para outros, para você. Amém. Mas aí vem os excessos. Para formar esta beleza. Quando a gente chega na própria Bíblia, é até bom entrar nesse assunto, porque eu falei isso ontem lá em Campina Grande. Aí você chega aqui na estrutura de ver a pessoa bela, escuta aqui, precisa botar um anel em cada dedo para dizer que você está bonita? Hã? Tem que amarrar um pedaço no tornozelo, ou tem que botar um pisto no nariz, ou pendurar umas argolas na orelha para dizer que está bonita? Tudo tem seu equilíbrio. Então Jesus veio e remeteu para lá e remeteu para cá, e daqui um pouquinho ele disse: olha os dias de Sodoma, olha o homossexualismo, olha a beleza feminina, olha a condição da sociedade, sem dizer, olha a política louca. Tudo isso tem que estar, é um conjunto de coisas, e este conjunto de coisas forma, quando você pega todas estas coisas, forma o sinal da vinda do Senhor. Amém? Amém? E a outra pergunta, para nós encerrarmos a escola, já passei muito da hora? Não, estou em cima da hora, vou terminar. E a outra pergunta, e o fim do mundo? Fim do mundo. Antes de responder sobre o fim do mundo, ele passou sobre o princípio das dores. Aí ele entra na grande tribulação. Aí ele fala sobre o escurecimento do sol, sobre a lua não dar sua luz, sobre as estrelas cair, sobre a intervenção dos 2 profetas, sobre o que vai acontecer sobre a terra, dias como nunca houve. Aí ele vem, estou falando agora, caminhando para o fim do mundo. A pergunta diz: quando serão essas coisas? Quando o tempo vai cair? Qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, quando você vê que os judeus voltaram para a Palestina, e há um povo sendo guiado por Deus para a palavra, estou citando aqui o ministério de um profeta. Quando você vê, você está sabendo que você está dentro do sinal da vinda de Cristo. Quando você vê estas coisas, então você olhar para o crescimento demográfico, a desorganização da sociedade, a condição do sodomismo, você sabe que você está vivendo às margens da vinda do Senhor. Mas quando ele falou sobre o fim do mundo, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar aqui para ver a interrupção da natureza, de não chover, dos animais voltarem pela palavra, dos profetas. Eu não quero ver estas coisas, nem quero ver a hora da operação do sinal da besta. Não quero. Quero estar porque a terra sofrerá a grande tribulação. No mesmo período de tempo, a noiva gozará da festa das bodas do Cordeiro. Eu quero estar lá, não aqui. Aqui o mundo estará experimentando o princípio das dores. E aí vamos para o fim do mundo. Aí ninguém entende por que estão aí reservados as bombas, que é uma dos fracassos, não é? Como é que chama lá, do Max, lá
aquele filósofo que diz que o homem é capaz de se desfazer de tudo que fez. E a verdade é que ele nunca foi capaz de desfazer dos lixos atômicos, inclusive das bombas que foram modificadas, dos átomos que ele modificou. Ele não pode fazer os átomos voltar a ser o que era. Ele mexeu na estrutura. Faça ele voltar a ser. Não, ele criou. Ele criou para si a sua própria destruição. Aí nós estamos vendo armazenado. Está lá, não está mexendo, mas está guardado para o dia e a hora. Aí você vê a eletrificação por todos os lados. Aí você vê o homem não satisfeito com aquilo que ele descobriu na terra, com os poços, buscando mais petróleo lá no pré-sal. Vamos buscar e vamos fazer cada dia mais um mundo mais explosivo. Porque a realidade para o fim do mundo é que Pedro olhou e disse: e os elementos da terra vão arder e vão se desfazer. Ele vê o planeta todo incendiado para dar lugar a um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Qual é o sinal da tua vinda? Quando serão estas coisas? E do fim do mundo? Mas aí você para com Paulo e disse: mas quanto a vós, irmãos, esperamos coisas melhores. A nossa cidade está no céu, cujo artífice e construtor é Deus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que virá e nos tomará para ser, e para onde estiver, nós possamos estar com Ele para todo sempre. Amém? E eu quero dizer a você, com todos os trabalhos que nós demos para Deus, será uma festa maravilhosa quando nos reunirmos do outro lado da vida. Tenho certeza que Deus nunca se arrependeu de ter morrido por mim e por você. Em meio a todos os desafios e as dificuldades e tudo que você poderia estar hoje fazendo de manhã, ou na praia, ou passeando, ou na casa de um amigo, em algum lugar, nós viemos aqui dizer: Ele vive, Ele ressuscitou, Ele deu a vida, e nós pelo menos dizemos: obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé, por favor. Quero convidar aqui os pais de uma criança para ser dedicada, enquanto você fecha os seus olhos. Os pais de Maísa, os pais Maísa e Josenildo, a criança Maria Evelyn, quer apresentar sua filha ao Senhor Jesus. E eu quero pedir para você fechar os olhos. Se temos algum pedido de oração, e alguém que está na internet ou daqui, vamos colocá-los nesta oração final. Amém? Louvado seja Deus. Oração em favor de Eloy, de Edivaldo, de Adriana Gonçalves, de Eulália, de Rosiane em favor de Isabel, irmã Isabel em favor da sua viagem, irmão Disseu em favor de Toninho Gomes, irmã Wanda por sua família, irmão Borges por família, irmão Rony por seu avô, irmã Júlia em seu favor, irmão Júnior agradece a Deus por mais um ano de vida completado hoje de seu filho João Wesley. Cadê o irmão Júnior? Cadê o irmão Júnior? Está aí? Ah, não, irmão Júnior. Tá. Ah, tá. João Wesley, filho do irmão Júnior com a irmã Nena, né? Irmã Graça, oração pela saúde da sua sogra Severina. Irmã Renata, pela restauração da sua família. Irmã Jane, por sua família. Isso lá no Espírito Santo, em Betim. Irmã Cidinha, em Marília, em São Paulo. Irmã Tamires, por sua família. Irmã Fernanda Moraes, agradece a Deus por tudo e pede oração em favor da sua vizinha, lá em Caçador, Santa Catarina. Ezequiel, em favor de Norma, lá em Santa Catarina. Oração em favor de Sueli de Fátima, lá em Betim. Oração em favor de Maria Pinheiro, em Betim. Irmã Nilza está agradecendo pelas bênçãos lá em São José, Santa Catarina.
Irmão Geisel, oração por sua família em Mogi, São Paulo. Nós temos irmãos na Paraíba, em muitas cidades aqui da Paraíba, assistindo esta escola. Irmãos em Santa Catarina, em várias cidades. Irmão no Ceará, também em algumas cidades. Em São Paulo, várias cidades. No Paraná, em Minas Gerais, em Distrito Federal, em Goiânia, Goiás, no Rio de Janeiro, no Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, muitas cidades, Mato Grosso, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. São pessoas que estão nesta conexão e nós vamos orar, começando por esta criança e depois pelos demais pedidos. Aleluia. Glórias ao Senhor. Podemos levantar nossas mãos em favor desta família? Deus, Pai, autor da vida e criador de toda boa dádiva, minha oração em favor deste casal e desta criança é que o Senhor seja misericordioso com eles e faça com que esta criança seja a alegria e a felicidade desse casal, Senhor. Mas também peço que este casal sejam sábios, inteligentes e que o temor do Senhor norteie a vida deles para ensinar esta criança o que é correto, o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, peço vida, peço saúde, peço sobretudo que a marca do Senhor, não a incredulidade, mas a fé, encha o coração desta criança. Toma controle desta família e deste lar, no nome de Jesus. Assim os recomendo e assim ofereço a oração, junto com estes pais, por esta criança nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, amém. Maria Even, você está sendo dedicada a Jesus. Cresça e viva para Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que há, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Pai, não há palavras que possam expressar agradecimento por aquilo que o Senhor realizou no Calvário. O Senhor não foi ao Calvário para fazer outra coisa senão uma reaproximação do homem com o Senhor, para perdoar as nossas falhas, que são muitas, Senhor, para interceder por nós durante a trajetória da nossa vida aqui na terra. Obrigado pelo sangue no propiciatório falar tão alto hoje por mim e por todos nós. O Senhor foi à cruz para esmagar a cabeça da serpente, quebrou a coluna
vertebral de Satanás. Senhor, o povo tem direito de ter saúde. O povo tem direito de ser feliz, de ter esperança, de olhar para frente, de lutar não uma batalha perdida, mas uma batalha que já está ganha pela fé no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí vemos uma lista de nomes de pessoas que vêm recorrer ao Senhor, dizendo: Deus, muda o nosso quadro. Senhor, conceda-nos vitória. Senhor, eu oro que a fé seja restaurada no coração de cada um deles, para nesta hora, junto comigo, levantar a visão e olhar para a cruz. E olhar para a cruz, e ali não está uma derrota, mas ali está a vitória e a derrota sim de Satanás, das doenças, das opressões. E eu sei que o Senhor continua sendo Deus e guardando a tua palavra. E eu sei que o Senhor não tem nada a fazer mais, porque tudo que o Senhor tinha que fazer, o Senhor já fez. Senhor, estamos tão felizes de saber que nesta hora podemos descansar na obra redentora da cruz e saber que Satanás luta uma batalha perdida, desesperadamente. E agora oramos que a tua palavra seja vivificada, que cada ferramenta preparada contra os teus filhos caia por terra, que todo o castelo que Satanás construir seja voltado a zero, Pai. Eu oro que os lares e as famílias aqui tenham a bandeira do Cordeiro hasteada. Cada vez que o diabo se vier contra nós, como correntes de água, levante a bandeira, Senhor. Toma conta dos lares e das famílias. Diga: esta casa é reservada para mim. Deus, em nome de Jesus, aceita a minha gratidão por poder aqui olhar para a tua palavra nesta manhã. E agora abençoe os nossos corações e abençoe a vida do teu povo. Mais uma vez te peço, pelos lares, pelas saúdes, pelas decisões, pela viagem da nossa irmã, Senhor. Pela minha viagem também a Recife hoje, o ir, o voltar, a viagem do irmão Marcos a Natal, a viagem do teu povo aonde se locomoverem ao redor da terra. Guarda-nos no nome precioso do teu santo Filho Jesus Cristo. Assim entregamos a ti nossas vidas e nossas orações. Dá-nos uma semana que se inicia em paz, saudável, feliz, abençoada e vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que creem, amém, amém. Obrigado, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia, amém. A todos, voltem para casa e vivam uma vida consagrada ao Senhor. Alinhe o teu espírito com a palavra. Derrube a religião do homem, seus próprios pensamentos. Confia em Deus, Ele tudo fará por você. Amém? Posso ouvir seu amém? Quero lembrar a todos os irmãos, amanhã é nosso compromisso com a televisão daqui. Muita gente esqueceu de cumprir aquilo que prometeu com seus carnês. E eu, só para dar uma ideia, nós temos 2.000 e poucos reais em caixa. Precisamos pagar 10 amanhã e vamos pagar. Deus te abençoe no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia.
Lembrando que às 6 horas da noite estaremos juntos aqui. Às 18 horas temos culto. Venham para adorarmos juntos. Aleluia. Eu tenho um lar do outro lado. Sai cantando. Do sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Sai cantando, eu tenho lá essa glória eterna. Morte nunca mais, onde não entrará a morte. Aleluia, onde feliz serei para sempre. Aleluia, eu tenho lá nessa glória eterna. Verei a Jesus do outro lado, que morreu na cruz para salvar-me, e em seus braços descansarei. Aleluia, e para sempre feliz serei. Eu tenho lá nessa glória eterna, onde não entrará a morte. Aleluia, onde feliz serei para sempre. Aleluia, eu tenho lá nessa glória eterna. Verei a Jesus do outro lado, que morreu na cruz para salvar-me, e em seus braços descansarei para sempre, e para sempre feliz serei. Eu tenho lá nessa glória